Olá, estou de volta para comentar alguns aspectos relevantes da situação política do país. Desta vez, tentando responder de uma maneira concisa algumas questões que me vieram pelo WhatsApp. Antes disso, convidando vocês que ainda não se inscreveram em nosso canal, que se inscrevam aqui. E que prestem atenção que durante a minha fala vão aparecer meus endereços de Instagram, Facebook, do meu blog e do Twitter, que são ambientes onde também nós podemos trocar opiniões. O conjunto das questões que me vieram podem ser sintetizados em duas. A primeira, que fim levou a CPI? Quais as consequências da Comissão Parlamentar de Inquérito organizada e que funcionou no Senado Federal a propósito da pandemia, responsabilizando principalmente o presidente Bolsonaro e alguns dos seus proeminentes auxiliares. E a segunda questão é se, de fato, Bolsonaro conseguirá concluir o seu governo e, portanto, caminhará para as eleições do ano que vem para se submeter ao julgamento popular pelo voto. Eu já afirmei aqui em outra oportunidade que a CPI em si mesma já produziu um grande resultado, porque trouxe à luz, trouxe à opinião pública o conjunto dos absurdos praticados pelo governo Bolsonaro sob a batuta do próprio presidente da República, que continua sendo um negacionista do ponto de vista de não reconhecer as orientações científicas e técnicas oriundas dos pesquisadores, das autoridades sanitárias que vêm enfrentando a pandemia do novo coronavírus. Na verdade, a CPI, ao concluir os seus trabalhos, encaminhou aos diversos órgãos do judiciário as suas conclusões. E entre as suas conclusões estão 9 crimes praticados pelo presidente da República. Eu tenho aqui anotado os crimes que a CPI identifica terão sido cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro. 1. Crime de epidemia com resultado de morte. 2. Crime de infração a medidas sanitárias preventivas. 3. Crime de emprego irregular de verba pública. 4. Crime de incitação ao crime. 5. Crime de falsificação de documentos particulares. 6. Crime de charlatanismo. 7. Crime de prevaricação. 8. Crime contra a humanidade. 9. Crime de responsabilidade. Você há de perguntar, com razão, por que, uma vez entregue às autoridades judiciárias o relatório final da CPI, não se tem notícia do andamento das investigações que possam vir, de alguma forma, nos termos da lei, punir o presidente da República e alguns dos seus principais auxiliares e outras pessoas envolvidas em toda a história terrível de como o governo federal e seus aliados enfrentaram a pandemia ou têm enfrentado a pandemia do novo coronavírus. Na verdade, seria preciso cobrar, seria necessário que a sociedade como um todo estivesse cobrando da justiça as medidas cabíveis. Entretanto, quero crer que será impossível protelar a apuração dos fatos relatados pela CPI ad infinitum. Em algum momento, os fatos virão à tona já com tratamento jurídico adequado e o presidente da República e seus auxiliares terão que responder por eles. De tal maneira que o impacto da CPI sobre o governo e sobre o presidente da República foi enorme, a ponto de ele ter que mudar de tática, mudar de comportamento. Ele que vinha governando há quase 3 anos, à base de absurdos, de agressões ao STF, de agressões ao Congresso Nacional e de atitudes as mais estapafúrdias, se aquietou um pouco, procurou um armistício com o STF e, junto ao Congresso Nacional, abandonou aquela atitude que ele anunciara desde a campanha eleitoral de que não faria nenhum acordo com o Congresso, não faria acordo nenhum com deputados,
com senadores, com partidos políticos. Ao contrário, ele fez um esforço real, colocou toda a máquina do governo, inclusive autorizou milhões de reais em emendas parlamentares, convencionais e extras para garantir a eleição dos presidentes do Senado e da Câmara e, posteriormente, celebrou um grande acordo com os partidos de centro e centro-direita que formam o aglomerado chamado Centrão, na Câmara dos Deputados e no Senado. Com isso, Bolsonaro passou a ter uma maioria parlamentar bastante considerável. Esse é o principal instrumento pelo qual ele tenta sossegar diante da possibilidade de, uma vez apurados, sobretudo os crimes de responsabilidade por ele cometidos, se abrir um processo de impeachment. Para que haja um impeachment, são precisas algumas condições. Uma, é preciso que haja uma pressão social e popular enorme. Essa não está tendo, embora as pesquisas de opinião revelem que grande parte da população gostariam de ver interrompido o governo Bolsonaro. Segundo elemento, seria preciso haver uma repercussão sobre as duas casas legislativas, o Senado e a Câmara, sobretudo a Câmara dos Deputados, dessa pressão. Dessa pressão, repito, que nesse momento ainda é inexistente. Com a maioria parlamentar, o presidente da Casa, da Câmara dos Deputados, que tem o poder discricionário para tanto, aceitasse abrir o processo de impeachment diante dos quase 100 pedidos que estão engavetados em seu gabinete. Em terceiro lugar, no transcorrer da situação, seria necessário construir um amplo pacto político envolvendo partidos, envolvendo forças sociais diversas, inclusive segmentos do empresariado, da grande mídia, algo que não aconteceu. De tal maneira que aqui, respondendo à pergunta sobre se Bolsonaro deverá estar no governo até as eleições do ano que vem, eu quero crer que sim, salvo se acontecer algum fato inusitado que é difícil de prever nesse instante. Entretanto, há um conjunto de fatores que desembocam numa mesma percepção, a de que o presidente da República comparecerá às urnas extremamente chamuscado, enfraquecido, isolado perante parcelas crescentes da população e com a fisionomia de um governante que governou de maneira atabalhoada e não deu solução para os graves problemas do país. Há, inclusive, 3 questões, digamos assim, que estão na cabeça de todas as pessoas, que é o desemprego, a inflação, que significa carestia, e a fome. Por que é que o presidente da República, em suas lives semanais, nem se refere a esses temas? Exatamente porque ele sabe que são temas espinhosos, da mesma maneira como o seu ministro da Economia, o Paulo Guedes, que resolveria os problemas da economia do país, encontrando uma solução através do liberalismo exacerbado, já tem sido alvo de protestos na Avenida Faria Lima, em São Paulo, que reúne o centro financeiro do país. Isso quer dizer que mesmo nas altas finanças, no rentismo, mesmo os banqueiros, que são os principais beneficiários do modelo econômico em vigor, também manifestam discordância. E, de outra parte, há sinais positivos da possibilidade real de se formar uma conjugação de caráter popular e democrático, ampla, diversificada, capaz de sustentar uma candidatura à presidência da República com chances de vitória, além da existência de outras tentativas ao centro e ao centro-direita que, uma vez vingando, vão contribuir todos juntos para o isolamento, o enfraquecimento e a derrota do presidente Bolsonaro. Essas são as perspectivas e delas decorrem desafios políticos importantes que eu comentarei semana que vem. Grande abraço!